Shalom, queridos, bom dia. Mais uma vez aqui no nosso GCO, na nossa célula online. E hoje, queridos, em continuação ao tema Sermão da Montanha, nós iremos estudar um pouco sobre bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Eu queria que você, nesse momento, pegasse uma canetinha, pegasse um caderno e anotasse, para que você possa estar guardando esse conhecimento para passar para demais pessoas aquilo que você foi abençoado nesta aula, através dessa aula. Então feche seus olhos também neste momento, vamos orar ao Senhor. Pai, te damos graças, Senhor, porque em tudo tu tens sido bom. Obrigado por mais um dia, pelo dom da vida que tu tens nos concedido de viver, e não apenas viver, mas sermos felizes e também ensinarmos as pessoas a fórmula da felicidade, que é viver na tua presença. Abençoa essa aula para que teus filhos sejam abençoados através da tua palavra. Ministra através do pastor na vida de cada um que serão alcançados, tanto aqueles que são de restauração, como aqueles que são alcançados pela internet através do YouTube, Pai, no nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, querida, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 4, vamos ler a palavra do Senhor. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados, né? Queridos, quando a gente olha alguém chorando, né, logo a primeira vez, a coisa que pensamos, né, é o quê? O que é que aconteceu com ele? Meu Deus, será que alguém faleceu? O que será que aconteceu? Mas também há momentos que a gente vê pessoas chorando e a gente já conclui, olha, está emocionado por alguma conquista. Olha para lá, está tão alegre que chega a chorar, não é verdade? Então o choro, eles são características de uma pessoa que foi pego de surpresa ou foi pego por uma notícia boa ou ruim que lhe emocionou ao ponto de provocar um derramamento de lágrimas. Então o que é choro? É um derramar de lágrimas sobre o rosto. A manifestação do choro, propriamente dita, é um derramar, né? Mas no seu significado assim mais amplo, é afligir-se através de remorso, é se emocionar através de alguma conquista ou de alguma surpresa, né? Especial. O fato, queridos, é que Jesus, ele é muito didático, ele é muito pedagógico. Por quê? Porque antes desse versículo, Mateus capítulo 5, versículo 4, o Senhor fala: bem-aventurado, aqui esse texto justamente foi aquele que a gente falou na aula anterior. Bem-aventurados são os pobres de espírito. E em uma sequência didática, Jesus fala: bem-aventurado, agora são os que choram, porque eles serão consolados, sabe? Essa manifestação do choro, ela com certeza, ela vem depois de um sentimento conclusivo, de uma necessidade, querido, de ser pobre de espírito. Logo, eu percebo que não sou autossuficiente. Logo, eu percebo que diante da minha condição de vida, eu estou condenado. Aí vem uma manifestação minha de pedido de misericórdia através da emoção. Então Jesus fala: olha, bem-aventurados que choram, bem-aventurados aqueles que depois que tomam que percebem a sua condição, choram através de quê? Através de um esforço. Jesus está querendo dizer assim: olha, bem-aventurados aqueles que se esforçam, bem-aventurados aqueles que pagam um preço, bem-aventurados aqueles que para conquistar aquilo que eu coloquei, sejam até submetidos a um estresse que gera lágrimas, que gera tristeza na matéria, sabe? Quando Jesus está querendo dizer isso, não é uma tristeza que não venha nos levar a uma depressão, mas uma tristeza
de dor por aquilo que nós estamos conquistando, que será algo bem maior, que nos trará uma alegria, né, sobrenatural, uma alegria que vai valer a pena essas lágrimas anteriores, sabe? Quantas vezes as pessoas choram porque ficou em casa para estudar, porque os colegas foram para um determinado lugar e ele ficou em casa para estudar. Poxa, eu tenho que fazer isso, e eles se estressam e choram, mas depois de uma formatura vem a conquista. E às vezes estes que choraram naqueles momentos sorriem até mais do que aqueles que participaram daquela festividade, daquela viagem do qual ele foi privado por ter estudado, e essa privação o levou a lágrimas, né? Então, quando nós percebemos que somos pobres de espírito e dependemos de Deus, começamos assim a chorar na sua presença. Por quê? Porque eu estou confrontando, querido, a minha santidade, né, a santidade de Deus em referência à minha condição, sabe? E olho, poxa, Deus é tão bom para mim, eu sou tão ingrato, tão injusto, né? Então são manifestações dessa, e aí eu começo, através das minhas atitudes, a tomar um posicionamento, né, de mudança, que talvez venha gerar lágrimas. Não é verdade? Talvez ela gerar lágrimas, porque eu vou ter que abrir mão. A Bíblia fala que Jesus, ao ser confrontado com Nicodemos a respeito da salvação, ele diz: olha, Nicodemos, é preciso você nascer de novo. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Que ele precisava morrer daqueles conceitos, e às vezes morrer de determinados conceitos gera em nós lágrimas. Mas não é só isso também que gera em nós lágrimas, o serviço do Senhor no seu dia a dia. A Bíblia fala que nós seríamos perseguidos, a gente vê, na verdade, através de exemplos bíblicos de pessoas que morreram por Jesus. Foi o caso do primeiro mártir, que foi Estevão, foi o caso de Paulo, de Tiago e tantos outros mais. Então eu queria que você entendesse que Jesus, ele deixa bem claro para você: olha, bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Sabe quem vai consolá-los? Ele próprio, através de quê? Primeiro, da sua presença, e segundo, da sua recompensa, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, no qual a sua palavra diz que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, nem mente nenhuma pode imaginar aquilo que ele preparou para a sua igreja. Olha que lindo. Então vamos ver algumas colocações. Primeira colocação que eu faço para vocês é: o que tem nos levado a chorar? O que tem nesses dias nos emocionado, né? Jesus, o nosso Jesus querido, ele colocou o choro como algo muito importante. Ele deu grande importância para o choro. Aliás, ele deu um grande destaque no que se diz respeito ao choro. Por quê? Porque quando temos algo importante, né? Quando temos algo importante, usamos coisas importantes para protegê-los, né? E o que nós temos, o que tem tomado assim o nosso espaço em nossa vida, que tem refletido assim em lágrimas? O que é que tem em nossa vida tomado tanto espaço, tanta atenção, que tem nos levado a lágrimas, né? Será que aquilo que tem gerado lágrimas nas nossas vidas vale a pena? O que é que tem tomado o nosso espaço, que tem nos emocionado? Quando Jesus fala: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados, ele fala de quê? Ele não só fala através da questão espiritual, mas ele fala de quê? Ele fala de profissão, ele fala de casamento, ele fala de família, ele fala de objetivo, sabe? Pessoas que se esforçam, pessoas que pagam o seu preço para obter as suas conquistas sonhadas. Mas eu queria que você fizesse uma reflexão. O que você tem, por que você tem chorado? Será que eles merecem? Será que esse tema tem merecido esse destaque? Vamos chorar, sim, mas vamos chorar por coisas importantes, pelo aquilo que me faz bem, pelo aquilo que me trará alegria,
pelo aquilo que vai somar na minha vida, né? Isso nós precisamos refletir a cada dia. Queridos, o choro, ele resulta de um esforço do organismo por algo que faz parte daquilo que é importante para a nossa vida. A questão é, o que é que tem sido importante para mim? Jesus um dia chorou. Com certeza, ele chorou por algo que era importante para ele. O esforço dele para alcançar esse algo tão importante foi tão grande que, ao chorar, o seu corpo foi exigido de tamanho estresse que ele expeliu suor de sangue, gotas de sangue através dos poros saíram de Jesus Cristo. Queridos, sabe, Jesus passa um ensinamento profundo. Ele diz, olha, se possível, se há necessidade de você suar sangue pelos seus objetivos, por uma profissão, pela conquista da sua família, pela restauração da sua casa, pela sua cidade, pelo evangelho na sua cidade, pela humanidade, faça. Eu fiz assim. Eu coloquei a humanidade num nível de importância tão grande que eu chorei a um nível de estresse tão profundo que suei sangue. Foi isso que ele quis dizer lá em Getsemane. Ele quis dizer que esse projeto da humanidade é um projeto que vale a pena chorar e suar gotas de sangue. Sabe? Qual a importância que você tem dado para o projeto de Deus que é você? Para o projeto de Deus que é a sua família? Para o projeto de Deus que é a sua conquista? A sua conquista é a conquista do Senhor. Sabe? O Senhor deu um exemplo que a gente pode até suar sangue de esforço, mas a conquista chega. Então, bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Consolados por quê? Consolados pela conquista. Tudo que nós conquistamos de bom na nossa vida requer um esforço, requer um estresse emocional. Nada vem fácil, mas vale a pena. Chore pelas suas conquistas, chore pelos seus objetivos. Como, pastor? Na dedicação dia a dia. Se é para uma faculdade, nos seus estudos, é na privação do tempo e outras coisas para dedicação ao estudo. Se é na casa, chore, procurando promover um conforto melhor para sua esposa, para o seu esposo. Orando para que Deus possa estar guardando. Chore através de jejuns, chore através de consagrações, de propósitos na sua casa. Chore através de uma busca de conhecimento para trazer uma melhor condição de vida para a sua casa. Chore às vezes renunciando a algo que você gostava na sua juventude, na sua mocidade, quando você não era casado ainda. E chore renunciando isso. Chore às vezes você não entendendo o que o seu pai quer, o que sua mãe quer, não compreendendo o que é correto. Querido, seu pai pode saber mais do que você. Aliás, geralmente ele sabe mais do que você. A vida, ela vem com anexos. Anexos de quê? De perdas e de conhecimento. E isso nos amadurece e nos faz mais sábios dia a dia. Queridos, no texto deixa bem claro o motivo, ou seja, a importância nossa para Jesus. Ele diz que ele diz através do evangelho, né, dos evangelhos, que ele chegou a um nível de chorar e expelir sangue. Então, queridos, o esforço para Jesus é colocado de uma maneira destacada como algo significativo, importante para a conquista. Queridos, temos uma vida, não é verdade? E isso é fato. Com isso, temos um futuro. Porém, até que
ponto eu estou disposto a alcançá-los, né? Estou disposto a chegar ao ponto de chorar? Lembre-se que o choro é o resultado de muito estresse, dor, enfim, muita dificuldade. Não é verdade? Então, até que ponto eu estou disposto a conquistar os meus objetivos? Pessoas, às vezes, não estão dispostas a chegar a um nível de estresse, de choro, de sofrimento e desistem. E tem um ditado popular que diz que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Geralmente quem não trabalha com a mente, com a inteligência, essa inteligência que faz a gente se esforçar, que faz a gente se dedicar, geralmente trabalha com a mão, no esforço braçal. Não é isso? Então sejamos sábios e que possamos nos esforçar, talvez até a nível de lágrimas, para conquistar os nossos objetivos. Não sei se você precisou chorar para conquistar algum objetivo, mas talvez você precise chorar, se esforçar, se sacrificar de uma maneira profunda para conquistar os seus objetivos, não é verdade? Durante a caminhada, para alcançar o propósito, poderemos ter perdas, mas não podemos esquecer do propósito. O melhor consolo para as perdas é o caminho e a conquista. Sabe, o próprio Jesus Cristo deixa esse exemplo de vida, porque na jornada de 3 anos, Jesus teve perdas. Na verdade, ele teve perdas. Lembra do seu parente, né, do seu primo, João Batista? Durante a caminhada, João Batista foi degolado. E teve mais perdas também, teve sacrifício. A maior perda que Jesus teve foi a própria humilhação, né, de deixar-se de ser Deus lá nos céus para ser servo aqui na terra, né? Se fazer servo por nós. Quantas perdas de dignidade, às vezes, diante das pessoas, porque diante do Pai ele nunca perdeu a dignidade. Cuspido, pisoteado. Pense no que Jesus Cristo sofreu, no que Jesus Cristo renunciou para que ele pudesse um dia triunfar. Queridos, eu quero dizer para você que Jesus triunfou. Jesus teve perdas no caminho, mas ele triunfou. A palavra fala que João, uma certa feita, está lá no livro de Revelação, Apocalipse capítulo 1, que João vê Jesus e ele cai por terra, ele não consegue ficar em pé diante da tua glória. Como? Mas João, ele não conhecia Jesus. João passou talvez algum tempo antes, não sei se ele conhecia Jesus antes, mas ele passou algum tempo, 3 anos e meio de ministério juntinho com Jesus. Ele conhecia Jesus e agora ele vê Jesus e cai por terra. Sabe o que é isso? Glorificação. A renúncia de Jesus, as lágrimas de Jesus Cristo o fez ser glorificado nos céus. A palavra fala lá em Filipenses que Deus colocou ele acima de todo nome e todo joelho se dobrará diante dele, diante do Senhor. Queridos, conquista, perseverança, com certeza está ligada a lágrimas. Queridos, olha o texto abaixo que está lá em Apocalipse, capítulo 21, 4. Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Que maravilha, né? Jesus é muito bom. Jesus é maravilhoso. A palavra fala que Ele mesmo limpará as nossas lágrimas, sabe, queridos? Se você tem chorado bastante, sabe? Se você às vezes tem até pensado que vai padecer diante, na pré-conquista, no seu caminho para a conquista, lembre, você um dia será consolado, queridos. Você não vai ser consolado por qualquer pessoa, você vai ser consolado por Ele, por Jesus, Ele próprio. A palavra fala, queridos, olha, Ele limpará dos seus olhos toda lágrima. E sabe o que Ele disse depois? Que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque as primeiras coisas são passadas.
Sabe quais são as primeiras coisas? É o caminho. Quando a gente executa uma formatura, conclui um curso, conclui uma faculdade, a gente não vai mais chorar pelos estudos, a gente vai desfrutar. A gente pode até chorar de lembrança, de alegria, mas a gente não vai chorar mais pelas renúncias passadas, talvez, de comprar uma roupa para comprar um livro. Não, a gente vai desfrutar. Sabe o que Jesus está falando, queridos? Que depois da conquista vem o desfrute. Que depois da conquista vem o que? Vem a paz, vem a alegria. Sabe, o Evangelho, ele pode trazer para nós algumas renúncias, e vai trazer com certeza. Talvez até de família, talvez de profissão, como foi muitas pessoas que renunciaram à sua profissão, talvez de lugares para morar, talvez até de filhos. Mas, queridos, a recompensa vale a pena. A palavra fala que o próprio Jesus diz que aquele que renunciar ao mundo, renunciar às coisas por amor dele, que ele não venha restituir 100 vezes mais. Ele fala 100 vezes mais, uma forma assim didática, mas na verdade o seu texto mais correto seria: nem olhos viu, e nem ouvido ouviu, nem mente alguma pode contemplar, pode imaginar, pode entender. Não temos a capacidade de receber, de um entendimento daquilo que tem preparado para nós. Explodiria o nosso cérebro. Nós não temos a capacidade. Nós vemos isso quando Ezequiel vê os seres viventes, ele começa a falar que era assim, que era assim, que era assim, sabe? Ele não conseguia, sabe, definir como era, porque a mente dele era pequena diante da glória que pertence aos céus. Sabe, queridos, a minha palavra que eu deixo nesse GCO para você: não desista. Toda conquista vem através de lágrimas. E mais a fundo eu vou: não desista do Senhor, porque Ele vai te recompensar. Acredite no que Ele prometeu para você, para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa. E logo, logo nós estaremos com a nossa próxima aula, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amo cada um, amo cada uma.